Ele entrou na minha vida de um jeito simples, quase sem fazer barulho. Um sorriso tímido, uma conversa que começou boba, e quando eu percebi, já era ele quem me mandava mensagem de bom dia e boa noite. Já era ele que eu queria contar quando algo dava certo. Já era ele que eu imaginava do meu lado quando pensava no futuro. A gente não era perfeito, a gente era real. Tinha risada alta na cozinha, filme escolhido errado no sofá, planos que mudavam no meio do caminho. Mas tinha carinho, tinha cuidado, tinha aquela sensação de é aqui que eu pertenço. Eu lembro de uma noite específica, no terraço de um prédio, com a cidade iluminada lá embaixo e o vento bagunçando meu cabelo. Ele segurou minha mão e disse que queria construir algo comigo. Não prometeu luxo, nem vida fácil. Prometeu presença. E para mim, aquilo valia mais do que qualquer coisa. Eu lembro de uma noite específica, no terraço de um prédio, com a cidade iluminada lá embaixo e o vento bagunçando meu cabelo. Ele segurou minha mão e disse que queria construir algo comigo. Não prometeu luxo, nem vida fácil. Prometeu presença. E para mim, aquilo valia mais do que qualquer coisa. Eu acreditei de verdade. E talvez o meu maior erro tenha sido acreditar sozinha, porque junto com ele vinha ela, minha melhor amiga, aquela pessoa que eu chamava de irmã, que sabia dos meus medos, das minhas inseguranças, das minhas brigas internas. A pessoa em quem eu confiava de olhos fechados. Ela estava comigo nos dias ruins e nos dias bons. Conhecia minha história, conhecia minhas cicatrizes e, principalmente, conhecia meu coração. No começo, eu achava bonito ver os dois se dando bem, achava saudável. Pensava, que sorte a minha. O homem que eu amo e a pessoa em quem mais confio no mundo se dão tão bem. A gente saía junto, ria junto, planejava coisas juntos. Era sempre nós três. Mas sabe quando algo começa a mudar e você não sabe explicar exatamente o quê? Ele começou a ficar mais distante, não de um dia para o outro. Foi devagar, pequenos atrasos, respostas mais curtas, olhares que não duravam tanto tempo quanto antes. Eu dizia para mim mesma que era coisa da minha cabeça, que era estresse, trabalho, cansaço. E ela continuava ali, sempre presente, sempre me apoiando, sempre dizendo que eu estava exagerando, que ele me amava, que eu estava vendo o problema onde não existia. Eu quis acreditar nela, porque confiar nela era mais fácil do que encarar a possibilidade de que algo estava errado. Teve dias em que eu me peguei me arrumando mais do que o normal, tentando chamar a atenção dele de volta. Teve noites em que eu fiquei esperando uma mensagem que não vinha. Teve momentos em que eu sentia aquele aperto estranho no peito. Aquela sensação de que você está prestes a perder algo, mas ainda não sabe o quê. Mesmo assim, eu continuei. Continuei amando. Continuei acreditando. Continuei confiando nele e nela. Porque na minha cabeça, traição era coisa que acontecia com outras pessoas, com histórias distantes, com gente que eu via na internet ou na TV. Não comigo, não com a minha vida, não com as duas pessoas mais importantes para mim. Se alguém tivesse me dito naquela época que eu estava vivendo os últimos dias da minha antiga vida, eu teria rido. Se alguém tivesse me dito que aquele nós estava prestes a virar pedaços, eu teria negado. Mas a verdade é que, enquanto eu ainda fazia planos, enquanto eu ainda acreditava em promessas, enquanto eu ainda chamava aquilo de amor, alguma coisa já estava se quebrando, bem debaixo dos meus pés. E eu ainda não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. E ela estava sempre por perto, minha melhor amiga, a pessoa que eu chamava quando tinha medo, quando queria rir, quando precisava desabafar. A pessoa que conhecia cada capítulo da minha história com ele. Ela sabia exatamente onde eu era mais sensível, exatamente o que me machucava, exatamente o que eu precisava ouvir quando estava insegura. E talvez por isso eu nunca desconfiei. Começou com coisas simples. Ela aparecia mais vezes, sempre tinha uma desculpa. Precisava conversar, precisava de ajuda. Estava passando por um momento difícil. Às vezes, quando eu chegava, eles já estavam conversando. Outras vezes, quando eu saía do cômodo, eles continuavam ali, rindo baixo,
como se compartilhassem algo que não precisava de mim. Você está estranha, eu disse uma vez para ela, tentando rir, tentando parecer leve. Ela me olhou com aquele mesmo rosto de sempre, o rosto que eu confiava, e respondeu: Estranha? Eu? Você anda muito sensível, deve ser cansaço. E eu aceitei, porque aceitar era mais fácil do que imaginar que algo estava fora do lugar. Mas meu coração começou a notar coisas que minha cabeça ainda se recusava a aceitar. Ele parou de me contar tudo. Antes, eu era a primeira a saber das novidades, dos problemas, dos planos. Agora, eu descobri algumas coisas por acaso. Em conversas jogadas, em frases pela metade, em silêncios longos demais. Teve um dia em que estávamos os três sentados, e eu senti, pela primeira vez, que eu era a terceira pessoa da própria história. Eles riam de algo que eu não tinha visto, não entendido, não participado. Eu ri também, por educação, por medo de parecer insegura, por medo de admitir, nem que fosse para mim mesma, que eu estava me sentindo de fora. E o pior é que ela percebeu. Percebeu e fez o que sempre fazia. Veio até mim depois, me abraçou e disse que eu estava imaginando coisas, que ele me amava, que eu era importante, que eu estava exagerando, que eu estava criando problemas onde não existiam. Eu quis acreditar, porque quando você ama, você não quer provas, você quer esperança. Mas as noites começaram a ficar diferentes. Ele ficava mais tempo no celular. Às vezes virava o rosto quando eu me aproximava. Às vezes demorava a responder mensagens que antes eram respondidas em segundos. Eu dizia a mim mesma que era rotina, estresse, vida adulta. Eu repetia isso como um mantra, como se fosse capaz de afastar a sensação estranha que crescia dentro de mim. E ela continuava ali, sempre disponível, sempre compreensiva, sempre perto demais. Teve uma noite em que eu acordei e ele não estava na cama. Encontrei ele na sala, no escuro, mexendo no celular. Quando me viu, se assustou. Disse que não conseguia dormir. Eu abracei ele por trás e senti o corpo dele rígido, distante. Não era rejeição explícita, era pior, era ausência. No dia seguinte, ela me ligou cedo. Disse que tinha sonhado comigo, que estava preocupada, que eu parecia triste. Eu ri e disse que era coisa da minha cabeça. Ela disse que eu precisava relaxar, que eu precisava confiar mais. E eu confiei. Confiei tanto que comecei a duvidar de mim. Talvez eu estivesse mesmo sensível demais. Talvez eu estivesse mesmo criando problemas. Talvez o amor só estivesse passando por uma fase difícil. Todo mundo passa, não passa? Mas o meu coração já estava cansado de mentir para mim. Eu comecei a reparar nos olhares, rápidos demais, longos demais, olhares que não deveriam existir. Comecei a reparar em como ele ficava diferente quando ela chegava, em como ela parecia sempre saber exatamente o que dizer para ele sorrir. E, mesmo assim, eu continuei ali, porque às vezes a gente não fica por não ver. A gente fica porque tem medo de enxergar. Eu ainda achava que dava para consertar. Ainda achava que era só uma fase. Ainda achava que o amor que eu sentia era mais forte do que qualquer coisa estranha que estivesse acontecendo ao nosso redor. Eu só não sabia que enquanto eu lutava para salvar o que eu chamava de nós, outras escolhas já estavam sendo feitas, bem longe do meu controle e muito perto do meu coração. Ele já não me procurava como antes. Não perguntava mais como tinha sido o meu dia com aquele interesse sincero. Às vezes eu falava e ele respondia com um aham, distraído, os olhos presos em qualquer outra coisa que não fosse eu. O toque dele, que antes era natural, virou raro. E quando vinha, parecia automático, sem presença, sem calor. Eu tentei conversar, tentei ser madura, tentei não acusar. Você está diferente, eu disse uma noite, sentada na beira da cama. Você está diferente, eu disse uma noite, sentada na beira da cama. Ele suspirou, como se eu estivesse cansando ele com algo sem importância. Você está imaginando coisas. Eu só estou cansado. Cansado. Essa palavra virou desculpa para tudo, para distância, para o silêncio, para a ausência. Mas ninguém fica cansado só de quem ama. E o que mais doía não era só a mudança dele, era a forma como ele começou a me tratar. Pequenas ironias, respostas curtas,
impaciência por coisas que antes ele achava até engraçadas. Eu sentia que estava andando em ovos dentro da própria casa, com medo de falar algo errado e provocar mais aquele olhar frio que eu já não reconhecia. E como se não bastasse, ela estava sempre ali. Minha melhor amiga, a mesma de sempre. Ou, pelo menos a pessoa que eu achava que conhecia. Ela percebia tudo. Percebia minhas tentativas, meu esforço, minha ansiedade. E sempre vinha com aquele discurso calmo, quase ensaiado. Você está se cobrando demais. Ele só precisa de espaço. Todo relacionamento passa por isso. Espaço. Engraçado como ele precisava de espaço, mas nunca parecia precisar de espaço dela. Teve um dia em que eu cheguei mais cedo e encontrei os dois sentados no sofá, próximos demais. Eles se afastaram rápido quando me viram. Riram, sem graça. Disseram que estavam só conversando. Eu sorri de volta, mas senti aquele aperto no peito que já estava virando rotina. À noite tentei falar com ele sobre isso. Eu me senti estranha hoje. Comecei com cuidado. Ele me interrompeu. Você está paranoica. Não dá para conversar com você sem virar drama? Paranoica. A palavra ficou ecoando na minha cabeça como um tapa que não deixa marca no rosto, mas deixa no coração. A partir daí, eu comecei a falar menos, perguntar menos, insistir menos, porque toda vez que eu tentava me aproximar, parecia que eu estava atrapalhando. E sabe o que é mais cruel? É quando você começa a se encolher para caber no silêncio do outro. Eu parei de contar algumas coisas, parei de compartilhar alguns medos, parei de pedir alguns carinhos, não porque eu não precisava, mas porque eu já tinha aprendido que pedir significava ouvir que eu estava exagerando. E aos poucos, o desprezo começou a aparecer em pequenas doses. Um olhar impaciente, um suspiro quando eu falava, um celular mais interessante do que eu, uma conversa interrompida porque ele precisava sair, sempre com pressa, sempre longe. E ela continuava sendo a ponte entre nós, ou pelo menos era assim que parecia. Ele te ama, só não sabe demonstrar, ela dizia. Você está muito sensível, ela repetia. Confia mais nele, e em mim, e eu confiava, mesmo com o coração apertado, mesmo com a sensação de estar perdendo algo sem saber exatamente quando isso tinha começado, mesmo me sentindo cada vez mais sozinha dentro da própria história. Teve uma noite em que eu chorei no banheiro, em silêncio, para ele não ouvir. Olhei no espelho e quase não reconheci a mulher que estava ali. Eu estava mais insegura, mais cansada, mais triste. E o pior, eu estava começando a achar que a culpa era minha. Talvez eu estivesse exigindo demais. Talvez eu estivesse mudando. Talvez eu estivesse mesmo exagerando. Mas no fundo, bem no fundo, eu já sentia que o amor não estava mais sendo dividido em dois. Eu só ainda não sabia com quem ele estava sendo dividido. A gente precisa conversar, eu disse, numa noite em que ele chegou mais tarde do que o normal, sem avisar, sem explicar, sem olhar para mim. Ele largou as chaves na mesa e suspirou, daquele jeito impaciente que eu já conhecia bem. Sobre o que agora? Sobre o que agora? Agora. Como se eu sempre estivesse inventando problemas. Sobre nós, respondi. Sobre o jeito que você está comigo, sobre essa distância. Ele passou a mão no rosto, visivelmente irritado. Você não cansa? Eu já disse que estou cansado, que é fase, que é trabalho. Você transforma tudo em drama. Drama. Aquela palavra de novo. Sempre ela. Não é drama. Eu estou me sentindo sozinha, eu disse, sentindo a voz falhar. Eu sinto que você não está mais aqui comigo. Ele riu. Não foi um riso de humor. Foi aquele riso curto, sem graça, quase de desprezo. Você se sente sozinha porque quer. Você nunca está satisfeita. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Eu respirei fundo, tentando não chorar. Eu só quero entender o que está acontecendo. Você mudou. Você me trata diferente. Você mal olha para mim. E você me sufoca, ele respondeu, seco. Tudo é cobrança. Tudo é problema. Tudo é conversa séria. Cansa. Cansa. Eu senti como se cada palavra dele empurrasse um pouco mais algo dentro de mim para fora do lugar. Desde quando amar é sufocar? Perguntei, já sem conseguir esconder as lágrimas.
Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o celular. Olhou para a parede. Olhou para qualquer coisa que não fosse eu. Talvez o problema seja esse, ele disse por fim. Talvez isso. Fez um gesto vago entre nós. Já não seja mais o que era. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntei com o coração batendo rápido demais. Eu quero dizer que você complica tudo, que você está sempre insatisfeita, que você está sempre criando problema onde não tem. Então o problema sou eu? Eu perguntei, quase num sussurro. Ele não respondeu na hora, mas o silêncio dele respondeu por ele, e foi aí que eu senti algo quebrar de verdade. Você não me ama mais? Eu perguntei, olhando nos olhos dele, procurando qualquer resto de verdade. Ele desviou o olhar. Eu não sei. Não sei. 2 palavras que conseguem destruir anos inteiros. A discussão começou a esquentar. Eu falei de como ele estava distante, de como me tratava com frieza, de como eu me sentia invisível. Ele respondeu com acusações, que eu era dramática, que eu era insegura, que eu nunca estava satisfeita, que eu estava sempre reclamando. Cada frase dele parecia me diminuir um pouco mais. Em algum momento, eu perdi o controle. Tem outra pessoa? Eu perguntei, quase sem voz, com medo da resposta. Ele ficou em silêncio, de novo, e aquele silêncio gritou mais alto do que qualquer sim. Você está sendo ridícula, ele disse finalmente, sempre com essas paranoias. Mas o jeito como ele disse não era firme, não era convincente, era defensivo. Eu só quero a verdade, eu implorei. Eu mereço a verdade. Ele passou por mim, pegou o casaco. Eu não vou ficar aqui discutindo isso. Você está exagerando. E saiu. Me deixou ali, com a casa silenciosa demais, o peito apertado demais, e a sensação de que algo muito importante tinha acabado de ser empurrado para um lugar sem volta. Eu sentei no sofá e chorei como eu não chorava há anos. Não era só tristeza, era humilhação, era dúvida, era medo, era a sensação de estar perdendo alguém que já estava meio perdido. Naquela noite, ele não voltou cedo, e pela primeira vez eu me perguntei, com um frio estranho na barriga, se ele ainda ia voltar para mim. Eu ainda não tinha provas, ainda não tinha certezas, mas meu coração já estava cansado de fingir que não sabia o que estava prestes a acontecer. E a pior parte é que ela continuava me ligando. Você está bem? Ela perguntava com aquela voz doce que sempre me acalmou. Ele está estranho comigo. Eu dizia, sem coragem de falar tudo. Ele está estranho comigo. Eu dizia, sem coragem de falar tudo. É fase. Vocês vão ficar bem, ela respondia. Confia em mim. Confia em mim. Hoje, essa frase dói mais do que qualquer outra. Naquela noite, eu não consegui dormir. Algo dentro de mim estava inquieto demais. Não era só tristeza, era uma sensação estranha, quase um pressentimento. Eu fiquei rolando na cama, olhando para o teto, tentando convencer meu coração a ficar quieto. Mas ele não ficou. Perto da meia-noite, meu celular vibrou. Era uma mensagem curta, sem nome salvo, só um número que eu não reconhecia. Você merece saber a verdade. Meu estômago gelou. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou com um endereço. Não tinha explicação, não tinha assinatura, só isso. Eu fiquei alguns minutos olhando para a tela, com o coração disparado. Parte de mim queria ignorar, fingir que não tinha visto, continuar vivendo na mentira confortável que eu ainda tentava proteger. Mas outra parte, a parte cansada de duvidar, levantou da cama, pegou a bolsa e saiu. O caminho até lá pareceu mais longo do que realmente era. Cada semáforo, cada esquina, cada minuto parecia um teste para minha coragem. Eu tentava me preparar para o que poderia encontrar. Mas a verdade é que ninguém se prepara para esse tipo de dor. Quando eu cheguei, reconheci o lugar. Um barzinho pequeno, desses que ficam meio escondidos, com luz baixa e música alta. O tipo de lugar onde ninguém presta muita atenção em ninguém. Eu fiquei do lado de fora por alguns segundos, respirando fundo, tentando não chorar antes da hora.
Meu coração batia tão forte que eu achava que todo mundo conseguia ouvir. E então eu vi. Não precisei entrar. Não precisei perguntar. Não precisei ouvir explicação nenhuma. Eles estavam lá. Ele e ela, sentados próximos demais, rindo baixo demais, com aquele tipo de intimidade que não se explica como amizade. Eu vi a mão dele tocar a dela, vi ela se aproximar, vi o jeito como ele olhou para ela, um jeito que ele não olhava mais para mim fazia tempo. E então, como se o mundo quisesse ser ainda mais cruel, eu vi o beijo. Não foi rápido, não foi confuso, não foi um acidente, foi escolha. Meu corpo inteiro gelou, minhas pernas ficaram fracas. Por um segundo, eu achei que fosse cair ali mesmo, na calçada, invisível para todo mundo, minha melhor amiga. O homem que eu amava, juntos. A dor não veio como um grito, veio como um vazio, um buraco aberto no peito engolindo tudo que eu achava que era real. Eu entrei. Não lembro exatamente como. Só lembro de estar de repente ali, na frente dos dois. Ele me viu primeiro. O rosto dele ficou branco. Ela me viu depois. E por um segundo, eu vi algo nos olhos dela que não era surpresa. Era medo, mas não era inocência. O que é isso? Eu perguntei, com a voz que não parecia minha. Eles ficaram em silêncio. De novo, aquele maldito silêncio. Fala, eu disse, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Fala agora. Ele tentou se levantar. Não é o que você está pensando. Essa frase. Sempre ela. Então me explica, eu disse. Me explica por que vocês estavam se beijando. Ele abriu a boca. Fechou. Olhou para ela. Olhou para mim. E não disse nada. Foi ali que eu entendi tudo. Eu olhei para ela. Você sabia de tudo. Você sabia do que eu sentia. Você sabia do que a gente tinha. Ela abaixou o olhar. Não negou. Não pediu desculpa. Não disse nada que valesse a pena ser ouvido. Eu senti algo dentro de mim quebrar de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Vocês dois merecem um ao outro, eu disse com a voz tremendo. Porque conseguiram destruir alguém que só queria amar vocês. Eu virei as costas e saí. Chorei no caminho, chorei no carro, chorei quando cheguei em casa, chorei até não ter mais força. Naquela noite, eu perdi o homem que eu amava. Perdi a pessoa que eu chamava de melhor amiga. E perdi por um tempo a versão de mim que ainda acreditava que algumas pessoas nunca seriam capazes de machucar a gente desse jeito. Eu não sabia ainda, mas aquele não era só o fim de uma história. Era o começo de outra. Eu parei de responder mensagens. Parei de sair. Parei de fingir que estava tudo bem. Existir já era cansativo. Teve dias em que eu fiquei na cama até tarde, olhando pro teto, pensando em como alguém consegue quebrar a confiança de outra pessoa e simplesmente seguir a vida. Eu me perguntava onde eu tinha errado, o que eu tinha feito de tão insuficiente, por que eu não tinha sido o bastante. A culpa é uma mentira cruel. Ela se veste de talvez e se, e faz a gente carregar um peso que nunca foi nosso. A culpa é uma mentira cruel. Ela se veste de talvez e se, e faz a gente carregar um peso que nunca foi nosso. Eles apareceram nas redes sociais, não juntos de forma oficial, mas perto o suficiente para doer. Curtidas, comentários, fotos nos mesmos lugares. Eu bloqueei, não por raiva, por sobrevivência. Uma tarde, chovia. Chuva fina, insistente, dessas que parecem combinar com o que a gente está sentindo por dentro. Eu saí sem rumo, só para não ficar em casa. Caminhei sem prestar atenção, com o casaco fechado até o pescoço, e a cabeça cheia de pensamentos que eu não queria mais pensar. Foi aí que eu quase esbarrei nele, literalmente. Desculpa, eu disse automaticamente sem nem olhar. Não, eu que não vi, ele respondeu. Quando eu levantei o rosto, vi um estranho com um sorriso gentil e um guarda-chuva na mão. Ele percebeu que eu estava molhada e, sem fazer cena, sem fazer perguntas, apenas estendeu o guarda-chuva por cima de nós dois. Você vai se molhar toda assim, ele disse, simples, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Aquele gesto pequeno me pegou desprevenida. Eu não estava acostumada com gentileza naquele momento da minha vida. Não estava acostumada com alguém se importando sem pedir nada em troca. Obrigada, eu respondi, meio sem jeito.
A gente caminhou alguns metros juntos em silêncio. Não era um silêncio pesado. Era confortável, raro. Ele perguntou se eu estava bem. Eu quase disse que sim, quase, mas a palavra não saiu. Mais ou menos, eu disse com um sorriso fraco. Ele não insistiu, não tentou arrancar história nenhuma, só disse: às vezes, mais ou menos, já é muito corajoso. Eu ri, de leve, pela primeira vez em dias. A gente acabou entrando no mesmo café para fugir da chuva. Pedimos algo quente, sentamos, conversamos sobre coisas bobas, trabalho, filmes, lugares que a gente gostava de ir. Ele tinha um jeito calmo de ouvir. Não me interrompia, não parecia estar com pressa de ir embora. Em nenhum momento eu falei sobre a traição. Em nenhum momento ele perguntou. E, estranhamente, isso me fez bem. Eu não era a mulher traída ali. Eu era só eu. Quando a chuva diminuiu, a gente se levantou. Ele me acompanhou até a porta e disse: foi bom te conhecer. Eu concordei, porque tinha sido mesmo. A gente trocou contato, sem promessa, sem expectativa, sem peso. Naquela noite, eu voltei para casa diferente. Não curada, não feliz, mas menos vazia. Eu ainda estava machucada. Ainda estava quebrada em alguns lugares. Mas, pela primeira vez, desde a traição, eu senti que talvez, só talvez, eu não estivesse condenada a ficar naquele chão para sempre. Às vezes, a vida não te manda um amor novo. Ela te manda um respiro. E esse respiro é o que te lembra que você ainda está viva. Espero que você não tenha pegado mais chuva depois daquele dia. Eu demorei alguns minutos para responder. Não por joguinho, por medo mesmo. Medo de me aproximar de alguém de novo. Medo de confiar, medo de sentir. Mas eu respondi. E sem perceber, a gente começou a conversar todos os dias. Não era aquela conversa intensa, cheia de promessas. Era leve, era fácil. Às vezes a gente falava de coisas bobas, às vezes de coisas profundas. Ele me contava histórias do trabalho. Eu contava pequenas partes da minha vida, as partes que ainda não doíam tanto. Aos poucos, eu fui saindo mais de casa. Primeiro para encontrar ele num café, depois para caminhar num fim de tarde, depois para ver um filme que nenhum de nós realmente queria ver, mas que virou desculpa para ficar conversando depois. E eu comecei a rir de novo. No começo, eu me sentia quase culpada por isso. Como se sorrir fosse uma traição à dor que eu tinha vivido. Como se eu não tivesse o direito de me sentir um pouco melhor tão cedo. Mas ele nunca me pressionou. Nunca apressou nada. Nunca tentou ocupar um espaço que ainda estava sensível. Teve um dia em que eu contei. Não tudo, mas o suficiente. Falei da traição, da amiga, do fim, da sensação de ter sido descartada. Ele não me interrompeu, não tentou consertar minha história, não disse frases prontas, só ouviu. E quando eu terminei, disse: você não merecia nada disso, e não é o que fizeram com você que define quem você é. Eu chorei, mas dessa vez foi diferente. Não foi aquele choro de desespero, foi um choro de alívio, como se alguém tivesse finalmente me devolvido um pouco de dignidade que eu achei que tinha perdido. A gente começou a criar pequenas rotinas. Um café depois do trabalho, uma caminhada no fim da tarde, mensagens de "chegou bem?", coisas simples, coisas seguras. E aos poucos, eu fui percebendo que não estava mais olhando para trás o tempo todo. As lembranças ainda doíam, mas já não controlavam cada pensamento meu. Teve uma noite em que a gente ficou sentado num banco, olhando a cidade, falando sobre sonhos. Ele me perguntou o que eu queria para o futuro. Eu quase disse, não sei. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu consegui imaginar alguma coisa além da dor. Eu quero ficar bem, eu disse. De verdade. Ele sorriu e respondeu. Então a gente já começou no caminho certo. Quando eu cheguei em casa naquela noite, eu me olhei no espelho e vi algo diferente. Eu ainda estava com cicatrizes, mas já não estava vazia. Eu estava voltando a confiar um pouco, voltando a sorrir, voltando a ser eu. E sem perceber, eu já não pensava nele, no meu ex, o tempo todo. Ele estava ficando no lugar onde deveria estar, no passado. Eu ainda não sabia o que aquilo que eu estava vivendo iria se tornar. Não queria dar nome, não queria criar expectativas. Eu só queria
continuar respirando sem doer. E isso, pra mim, já era muita coisa. Você soube que eles estão brigando direto? Eu fingi que não me importava, e em parte era verdade. A vida já não girava em torno disso. Mas alguma coisa dentro de mim ficou em silêncio, escutando. Diziam que ele estava diferente, mais fechado, mais irritado, que vivia discutindo com ela por qualquer coisa, que parecia sempre insatisfeito, sempre com aquele ar de quem tinha perdido algo e não sabia exatamente o quê. Diziam que ele estava diferente, mais fechado, mais irritado, que vivia discutindo com ela por qualquer coisa, que parecia sempre insatisfeito, sempre com aquele ar de quem tinha perdido algo e não sabia exatamente o quê. E pela primeira vez eu entendi. Ele estava sentindo falta. Não de mim exatamente como eu era, mas daquilo que eu representava quando ainda estava ali. Estabilidade, cuidado, presença de verdade. Enquanto isso, eu seguia a minha vida, ainda devagar, ainda com cautela, mas seguia. Eu e ele, o novo. Já não éramos só encontros ocasionais. Já existia uma rotina, uma intimidade calma, uma sensação de segurança que eu não sentia fazia tempo. Não era aquele amor explosivo, de promessas grandes e gestos teatrais. Era algo mais raro, era paz. Um dia eu postei uma foto simples, nada demais. Só eu sorrindo, com ele ao fundo, meio desfocado. Não era anúncio de nada, era só um momento feliz. No mesmo dia, meu celular vibrou com uma mensagem que eu não esperava ver. Você está bem? Era dele, do meu ex. Eu fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Não respondi. Não porque eu quisesse machucar, mas porque eu já não devia explicações para alguém que tinha escolhido me perder. Mais tarde, eu soube que a relação dele com ela não era o que parecia. Que a história de amor que começou em cima da minha dor tinha virado um campo de guerra. Ciúmes, desconfiança, acusações. Ironia, né? Eles tinham começado com traição. E agora viviam com medo de serem traídos. Diziam que ela reclamava que ele era frio, que ele vivia distante, que ele passava mais tempo calado do que presente, que ele comparava, mesmo sem dizer nomes. E ele estava amargo. Carregava aquele tipo de arrependimento que não grita, mas pesa. Um arrependimento que aparece no jeito de andar, no jeito de olhar, no jeito de evitar certas lembranças. Teve um dia em que eu o vi de longe, por acaso, na rua. Ele parecia menor. Não fisicamente, mas por dentro, como alguém que perdeu algo importante e só percebeu quando já não dava mais para recuperar. Ele me viu também. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Só um segundo. Mas foi o suficiente para eu ver ali algo que eu não tinha visto antes. Saudade. Não daquela saudade bonita, mas daquela que vem misturada com culpa. E pela primeira vez eu não senti raiva, não senti vontade de chorar, não senti vontade de voltar. Eu senti encerramento. Naquela noite, ele me mandou outra mensagem. Um pedido de desculpa, confuso, mal escrito, cheio de eu errei e eu não soube dar valor. Eu não respondi, não porque eu quisesse punir, mas porque eu já tinha escolhido não viver mais naquela história. Enquanto isso, eu soube que eles tinham brigado feio, que ele tinha dito coisas duras, que ela tinha jogado na cara dele que tinha largado tudo por ele, que ele respondeu que nada daquilo tinha sido como ele imaginava. O castelo construído em cima da minha dor estava rachando. E eu estava em outro lugar. Eu estava aprendendo a ser feliz de um jeito mais calmo, mais inteiro, mais verdadeiro. Às vezes, a vida não precisa de vingança. Ela só precisa que cada um viva as consequências das próprias escolhas. E então ele terminou. Sem cuidado, sem carinho, sem metade das promessas que um dia ele fez pra mim, e depois pra ela. Diziam que ele falou coisas duras, que disse que aquilo tinha sido um erro, que disse que nada tinha sido como ele esperava, que disse que precisava ficar sozinho. Diziam que ele falou coisas duras, que disse que aquilo tinha sido um erro, que disse que nada tinha sido como ele esperava, que disse que precisava ficar sozinho. Ela tentou lembrar tudo o que tinha sacrificado. Tentou jogar na cara dele que tinha perdido amigas, confiança, reputação. Tentou dizer que eles tinham uma história. E ele respondeu com silêncio e desprezo. O mesmo tipo de frieza que um dia ele usou comigo.
Quando eu soube, não senti alegria. Também não senti pena. Senti algo mais estranho. Coerência. As coisas estavam, finalmente, ficando nos lugares que sempre deveriam ter estado. Pouco tempo depois, ele apareceu. Não na minha porta, não de surpresa. Ele mandou uma mensagem. Eu preciso falar com você, nem que seja só para pedir desculpa de verdade. Eu fiquei olhando para a tela por um tempo. Parte de mim queria ignorar. Outra parte achava que talvez eu devesse isso a mim mesma. Encerrar aquele capítulo olhando nos olhos. Eu aceitei. A gente se encontrou num lugar neutro. Um café simples. Sem memória, sem história. Ele estava diferente, mais magro, mais cansado, menos confiante. Eu errei, ele disse, logo de cara. Eu errei com você. Eu fui covarde. Eu joguei fora a melhor coisa que eu tinha. Eu ouvi, em silêncio. Eu achei que precisava de outra coisa. Achei que estava confuso. Achei que era amor. Mas não era. Eu só estava fugindo de mim mesmo. Ele respirou fundo. Eu me arrependo todos os dias. Eu acreditei nele. Não porque eu quisesse voltar, mas porque o arrependimento dele era real. Sinto muito, eu disse. De verdade. Mas isso não muda nada. Ele me olhou com aquela expressão de quem ainda espera uma brecha. Você está com alguém, não está? Eu hesitei um segundo. Depois respondi. Estou. E estou bem. Aquilo pareceu doer mais nele do que qualquer outra coisa que eu poderia ter dito. Eu queria poder voltar atrás, ele murmurou. Eu também quis, por um tempo, eu respondi. Mas algumas escolhas mudam o caminho para sempre. A gente se despediu ali, sem briga, sem drama, sem promessa. E pela primeira vez, eu senti que aquele ciclo tinha sido fechado de verdade. Naquela noite, eu encontrei ele, o novo. A gente caminhou juntos, em silêncio, e eu percebi como aquele silêncio era diferente. Não era vazio, era confortável. Eu segurei a mão dele e pensei em como a vida é estranha, em como a gente acha que o fim de uma história é o fim de tudo, até descobrir que é só o começo de algo melhor. Eu não precisava mais olhar para trás. Eu já tinha escolhido seguir em frente. Eu estava livre. Com ele, o novo, as coisas continuavam simples, e isso era o mais bonito. A gente caminhava juntos sem pressa, conversava sobre planos pequenos, ria de coisas bobas, dividia silêncios que não doíam. Não tinha promessas exageradas, tinha presença, não tinha drama, tinha cuidado. Uma noite, a gente estava andando pela cidade, aquelas luzes quentes refletindo no chão depois da chuva. Eu segurei a mão dele e, por um instante, pensei em tudo o que tinha vivido. Pensei na dor, pensei na queda, pensei em como eu achei que nunca mais ia conseguir confiar em alguém. Uma noite, a gente estava andando pela cidade, aquelas luzes quentes refletindo no chão depois da chuva. Eu segurei a mão dele e, por um instante, pensei em tudo o que tinha vivido. Pensei na dor, pensei na queda, pensei em como eu achei que nunca mais ia conseguir confiar em alguém. Você está bem? Ele perguntou, percebendo meu silêncio. Estou, eu respondi. E dessa vez era verdade. Não era aquele estou bem que a gente diz para esconder o choro. Era um estou bem inteiro, honesto, calmo. Enquanto isso, eu soube, porque sempre acaba chegando, que meu ex estava sozinho. Que depois de terminar com ela, as coisas não tinham melhorado. Que ele andava quieto, mais fechado, como alguém que finalmente entendeu o tamanho do que perdeu. E sabe o que eu senti? Nada de ódio. Nada de vontade de provar nada. Nada de desejo de voltar. Eu senti encerramento. Às vezes, a maior vitória não é ver quem te machucou sofrer. É perceber que a vida seguiu e você seguiu junto. Teve um dia em que eu passei pelo mesmo lugar onde tudo tinha desmoronado meses atrás. O mesmo tipo de rua, o mesmo tipo de luz, a mesma sensação no ar. Mas eu não era mais a mesma pessoa. Eu não estava quebrada. Eu não estava perdida. Eu não estava esperando nada de ninguém que não soubesse me dar o mínimo. Eu estava com alguém que me escolhia todos os dias. E mais importante, eu estava comigo mesma. Eu aprendi que amor não é confusão constante, não é medo, não é insegurança, não é se encolher para caber no silêncio de alguém. Amor é paz, é presença, é cuidado, é escolha,
E se um dia eu achei que tinha perdido tudo, hoje eu entendo que eu só perdi o que estava me impedindo de encontrar algo melhor. Eu não fui trocada, eu fui redirecionada. E pela primeira vez em muito tempo, eu posso dizer sem medo, eu estou exatamente onde deveria estar. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like, comenta o que você achou e compartilha esse vídeo com alguém especial. Isso ajuda muito o canal e faz essa história chegar em mais pessoas que talvez também precisem ouvir isso hoje.